Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou apresentar uma série de estudos com base nesta obra, Parecer da Comissão dos 13, sobre a doutrina do Espírito Santo. Em relação à temática, desde o início da minha conversão, chamou-me a atenção. Eu me converti aos 15 anos de idade, desci as águas batismais em setembro de 1991, portanto, se Deus assim permitir, completarei 34 anos como membro de uma igreja batista e tenho participado, quer como membro, também como pastor, isto porque no dia 5 de abril deste ano eu completei 17 anos de consagração ao ministério pastoral batista e tenho servido, quer como missionário, no caso na área de plantação de igreja, quer como diretor de seminário e professor de teologia. Nesse meio tempo, eu fiz inúmeros cursos chamados pequenos, aqueles cursos rápidos, porém eu aproveitei esse tempo e dediquei-me ao estudo teológico. Eu sou formado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, um curso livre de duração de 4 anos. Depois fiz a minha convalidação junto ao MEC, como uma instituição, Faculdade Unida de Vitória. Tenho meu bacharel em teologia, mas fiz outros cursos, quer livres ou não, dentro da área da teologia. Eu fiz uma pós-graduação em missiologia pelo Centro Integrado de Educação e Missões, o antigo IBER. Fiz uma pós-graduação pela Faculdade Batista do Paraná, sendo os estudos concentrados no Novo Testamento. Fiz uma pós-graduação no Antigo Testamento. Posteriormente, fiz a pós-graduação em interpretação e exegese bíblica. E, por fim, fiz o meu curso de pós-graduação ou especialização em ensino, docência de ensino religioso. Mas não parei por aí. Continuo estudando, aprendendo, quer com a Bíblia, através dos livros, dos materiais, os recursos necessários. E graças a Deus tenho continuado a aprender todo santo dia um pouquinho mais. Nós não sabemos tudo, mas temos sempre algo a aprender, sem dúvida alguma. E atualmente eu faço licenciatura em letras, português, uma área que eu gosto bastante também, o português, nessa questão relacionada à literatura, e tenho me debruçado sobre essa temática que também me chama bastante atenção, que mexe com o meu coração. Pois bem, quando a gente fala sobre a doutrina do Espírito Santo, surge um monte de coisas na nossa mente, porque muitas vezes a gente faz a associação das coisas que nós vimos e ouvimos com relação às coisas que nós supomos que está na Bíblia. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que vamos encontrar nela algo seguro, uma doutrina consistente. E o nosso objetivo é fazer com que vocês se reportem sempre para a palavra de Deus, primeiro, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, ela é normativa, é autoritativa. A autoridade, sem dúvida alguma, está ou reside na Bíblia Sagrada, não necessariamente nas experiências. Quer ver um exemplo muito claro? As pessoas começam a associar falar em línguas, mesmo se baseando em Atos, com as chamadas línguas estranhas. E o que causa maior estranhamento é que quando você confere com seus próprios olhos e não vai para o texto com as lentes das outras pessoas, você vai observar que as línguas no dia de Pentecostes eram conhecidas e eram línguas que foram identificadas. Literalmente, eram idiomas humanos, línguas compreensíveis, ou conforme nós dizemos, inteligíveis. Logo, aqueles que alegam
com base em Atos 2, que é uma pessoa chamada pentecostal, mas que não fala aquelas línguas que realmente são pentecostais, dentro da perspectiva do próprio texto de Atos 2, cá entre nós deveria, no mínimo, utilizar uma outra nomenclatura. Como é que eu me chamo, por exemplo, tradicional, se eu não sigo a tradição da igreja? Como é que eu posso me considerar um crente chamado batista histórico se eu dou de ombros para a história, quer dos batistas, que envolve os seus princípios, as suas doutrinas? Deve haver um pingo de coerência em relação a isto. De modo que os pentecostais, irmãos nossos, que falam em línguas estranhas, mesmo citando que eles foram batizados com base em Atos capítulo 12, observamos que eles não falam as mesmas línguas. Eles vão alegar, naturalmente, que falam as línguas de Corinto. Mas aí é uma outra história. A gente precisa, naturalmente, trabalhar detalhadamente, não apenas o capítulo 14, mas ter uma compreensão adequada de toda a epístola paulina. Não apenas a primeira, mas também a segunda. Dito isto, quando eu me reporto para a história dos batistas, e eu tenho um livro que foi de autoria de José Reis Pereira, de 1882 até 2001, tem nessa obra, são apenas 477 folhas, digo, 480 folhas, melhor dizendo, e ele vai dizer que houve um período que teve uma questão doutrinária entre os batistas. Vale lembrar que a Convenção Batista Brasileira é a mais antiga, a primeira, portanto, aqui também solo pátrio, e a maior até então. Mas teve, décadas atrás, uma questão doutrinária que a gente pode se situar um pouquinho e começar a analisar e entender o porquê que surgiu esse parecer da chamada Comissão dos 13. Quando a gente vai para a página 251 desta obra citada, História dos Batistas no Brasil, a edição é reedição atualizada ampliada. Logo tem a contribuição do José Reis Pereira, o seu filho Clóvis Pereira, bem como Otton Amaral, que faz a questão relacionada ao apêndice. E na página 251, conforme eu mencionei, vai citar uma situação um tanto tênue, uma questão doutrinária. Houve o que chama no livro, entre aspas, de santa insatisfação. Algumas pessoas queriam um nível mais elevado da vida espiritual e moral. E se a gente analisar, isto é algo positivo, até por causa de que a Bíblia vai falar, em 1 Coríntios, capítulo 12, por exemplo, que deve haver a renovação da nossa mente. Essa renovação não é, de maneira alguma, esporádica, senão diária. Mas, repito, a renovação se dá através da nossa mente. E a nossa mente tem que pensar a partir das Escrituras Sagradas. Porque nós não somos livres pensadores, senão pensadores cativos, isto é, presos à palavra. E quando a gente fica atrelado à Bíblia, a gente encontra segurança. Mas quando a gente olha para o lado e vê algumas manifestações atribuídas ao Espírito Santo, nem sempre corresponde com aquilo que está devidamente preceituado na palavra de Deus. Aí a gente fica um tanto deslocado, porque não vê sentido em algumas práticas, inclusive entre os meios pentecostais, neopentecostais e até mesmo no Arraial Batista. Porque quando a gente fala em igreja batista tradicional, algumas pessoas podem imaginar uma igreja onde as pessoas no ato de culto, naquele momento, estão lá
feito soldadinho de chumbo, paradinho. Hoje em dia, a questão da chamada liturgia tem sido a mais variada possível. Mas eu não estou adentrando aqui para essa questão litúrgica de período de louvor, a ordem de culto, nada disto. Eu estou me referindo à questão doutrinária e de uma forma específica sobre a doutrina do Espírito Santo. E vai mencionar na página 252 uma missionária americana, Rosalie, que veio para cá e começou, depois de um tempo, fomentar essa ideia de avivamento, fez várias coisas, fez chegar a muitas igrejas aquele ideal que cá entre nós nobre. Todavia, a gente vai observar que houve pessoas que cometeram até mesmo excesso naquele período. Não é à toa que, depois de formada a Comissão dos 13, quando já tinha sido dissolvido e o material aprovado lá perante a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na época, o próprio pastor Enéas Tonini vai reconhecer que pessoas que eh, se aproximaram do movimento chamado renovação espiritual cometeram excessos e depois, inclusive, saíram deste que foi formado com a chamada cisão, uma ruptura que aconteceu na dominação. Para se ter uma ideia, se deu em Niterói a exclusão de algumas igrejas. Salvo engano, 32 igrejas, depois chegou a um total de 52 igrejas. Eu estou citando, não agora baseado neste livro, mas de cabeça. Pode ser que eu venha a falhar nessa numeração, mas foram dezenas e dezenas de igrejas. Mas a Convenção Batista Brasileira, na época, sentiu a necessidade de de criar, melhor dizendo, uma comissão para estudar a doutrina, a fim de oferecer às igrejas batistas da época algo que eles pudessem realmente se fundamentar. Vamos verificar direitinho o que diz acerca da doutrina do Espírito Santo. Eis, portanto, o parecer da Comissão dos 13, conforme foi destacado. Olha que o ano foi de 1963 a publicação pela Casa Publicadora Batista, depois tornou-se a Juerp, e agora nós temos a Convicção Editora. Vamos dar uma olhada nesse índice. A gente vai de uma forma pausada, devagar, vamos estudar ponto por ponto, sem pressa, e o objetivo é realmente ver o que nos diz a palavra de Deus e aprender um pouco com esse parecer que é de suma importância para todo pastor batista, para todo membro de igreja batista, para toda pessoa que deseja conhecer mais a doutrina do Espírito Santo. É necessário realmente se debruçar sobre esse material. Nós temos, primeiramente, essa questão do antelóquio, que nada mais é do que o prefácio. Olha que na época chamava antelóquio, apresentação, prefácio. Temos depois o histórico, na página 11, a declaração. Essa declaração a gente já pode até fazer uma leitura agora, que é na página 17. Vamos ver a declaração. Olha como que ficou. Eu vou diminuir aqui e fazer a leitura. Declaração final da Comissão dos 13. A comissão nomeada pela 44ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira para estudar a doutrina do Espírito Santo à luz do que entendemos por doutrina batista, dando prosseguimento aos seus trabalhos conforme determinação da 45ª Assembleia, realizada em Vitória, resolveu reiterar algumas conclusões do seu primeiro parecer e acrescentar outras, nos seguintes termos. Antes de eu ler, permita-me aqui a colocação, eu vou destacar doutrina
batista. Quando a gente fala em doutrina batista, a gente precisa entender, primeiramente, que os batistas se fundamentam-se tão somente na Bíblia Sagrada. É a nossa única regra de fé prática, ela é normativa, ela é autoritativa, ok? Logo, doutrina batista é igual à doutrina bíblica, porque se não for bíblica, não é doutrina batista. Os batistas são conhecidos pelo estudo profundo das Escrituras Sagradas. E a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, que foi muito bem feita, ela indica o que os batistas creem, mas sempre vai apontar para a Bíblia, que é normativa. Vamos, então, ao primeiro item da declaração. A crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, ou seja, como uma segunda etapa na vida cristã, ou seja, ainda como uma nova experiência posterior à conversão, não encontra base nas Escrituras. Com relação a esta expressão aqui, segunda bênção, até mesmo no meio chamado pentecostal ou neopentecostal, ou ainda no meio chamado carismático, porque existem muitas nomenclaturas, já é uma expressão desgastada. Era comum atribuir a segunda bênção. Mas o questionamento que algumas pessoas fizeram, e não vieram necessariamente dos tradicionais, mas é o seguinte: quer dizer que depois da conversão, que é aquele momento quando o homem se volta para Deus, ele é regenerado, isto é, ele nasce de novo, como nova criatura, passa a andar em novidade de vida. Naquele momento exato, quando o Espírito Santo passa a habitar a sua vida, de modo que ele é justificado pela fé em Cristo, inicia-se o que a gente chama de processo de santificação. Justamente nesse momento, a gente observa que é algo extraordinário, miraculoso e, digamos de uma forma muito clara para os irmãos. Algo que a gente não pode equiparar a nenhuma outra coisa, a não ser, quando eu falo coisa, a experiência, porque a conversão não é pouca coisa quando comparada com a plenitude do Espírito. Note que eu não estou falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo, porque chegou-se à conclusão de que, da forma como é apresentado como uma segunda bênção, não tem base nas Escrituras. Mas acontece que eu quero te salientar que a obra realizada no início da vida cristã é um feito extraordinário, sobrenatural. Não tem como equiparar com nenhuma outra experiência. E toda e qualquer experiência vai decorrer da primeira, quando a pessoa realmente é salva em Cristo Jesus. Além do que, ninguém tem como sustentar que depois da conversão ou da regeneração, aquela experiência chamada de batismo no Espírito Santo seja a segunda bênção. Como é que a gente vai ter a prepotência, quando não a petulância, de dizer, não, é a segunda bênção. A primeira bênção é a regeneração. E aqui, esse batismo no Espírito Santo que é buscado por alguns irmãos em Cristo é a segunda bênção. Ora, entre esta experiência e a conversão, que acontece naturalmente no começo da vida cristã, muitas bênçãos já podem ter decorrido, de modo que, como eu disse, esse uso segunda bênção já está em desuso, pelo menos nos livros os quais eu tenho lido, pessoas que têm acompanhado até o dia de hoje. Eu digo isto porque desde 1996, eu tenho acompanhado de perto, lendo dezenas e dezenas de livros pentecostais, neopentecostais sobre a temática, aprendido bastante com nossos irmãos pentecostais, é verdade, discordando em algumas partes, mas sempre recebendo da parte de Deus aqueles ensinamentos que estão de acordo com as Escrituras. Dito isto,
Observe que a crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção ou subsequente à regeneração não tem base bíblica, foi a declaração final. Com relação à plenitude do Espírito, vou deixar aqui, eu fiz até uma, ficou bem mal feito, eu vou tentar refazer aqui no mouse, não, agora sim. Plenitude do Espírito Santo não é o mesmo que o batismo no Espírito Santo. É, antes, um estado espiritual ao qual deve e pode chegar o crente, estado este que se caracteriza por inteira dependência e obediência à vontade do Espírito Santo de Deus e pela capacitação para a realização de sua obra numa alusão à obra de Deus. Embora a gente vá para os livros pentecostais e neopentecostais e vê expressões como batismo do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, alguns deles, não são todos, colocam como se fosse a mesma coisa. Expressões tipo Espírito Santo, dom do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, ou aquela expressão cheios do Espírito Santo, como batismo do Espírito Santo, eles colocam tudo no mesmo pacote. Não é que todo mundo faz isto, mas alguns escritores fazem dessa forma. É porque a gente vai observar que em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus falou que dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo, evocando a palavra de João Batista. Acontece que depois vai ter expressões e foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 4, 2, versículo 4, melhor dizendo. Nós vamos ver outros textos que eles foram cheios outra vez. Mas não podemos dizer que o batismo no Espírito Santo foi repetido outras vezes, conforme o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra. Até porque, mais adiante, que na epístola de Paulo aos Efésios, que ele vai dizer sobre o imperativo, enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, a gente tem que se encher do Espírito, sermos obedientes e ser cheio do Espírito Santo, mas não diz nada com relação a buscar o batismo no Espírito. Uma outra coisa é que na declaração ficou clara o seguinte: segundo o ensino das Escrituras, a atuação do Espírito Santo no crente se faz como um processo em toda a sua vida. Processo esse que chamamos de santificação progressiva, a qual depende da cooperação do próprio crente. Essa cooperação inclui os seguintes elementos: perseverança no estudo da palavra, na oração, no testemunho, na comunhão com os irmãos, no serviço cristão, na dependência do Espírito Santo de Deus para fazer-lhe a vontade, etc e tal. 4. Qualquer experiência emotiva ou sensível de cunho pessoal que algum crente ou grupo de crentes tenham sido e atribua ao Espírito Santo, por mais genuína que seja para o indivíduo ou para o grupo, de modo nenhum pode constituir exemplo ou padrão a ser imitado por outros crentes. Nem tampouco pode constituir base para os outros, para doutrinamento dos outros ou para campanhas de avivamento. Lembra do que eu disse anteriormente? As pessoas se dizem ou auto-intitulam pentecostais, porém, as línguas faladas por eles na atualidade são línguas estranhas. Não são as línguas estrangeiras faladas de fato de acordo com Atos 2. E o que você tem que fazer? Ou se apega de uma vez por todas à Bíblia Sagrada, ou vai colocar a sua experiência acima das Escrituras, porque são coisas distintas. Logo, as línguas faladas por estes não têm nenhuma conexão, quer indireta nem diretamente, com Atos 2. E nós concebemos que o verdadeiro dom consiste em falar idiomas humanos de uma forma sobrenatural, conforme o Espírito Santo concede ou capacita. De modo que, no entendimento deste, por exemplo, o dom não mudou. Tanto é que quando a gente vai para a variedade de línguas, a ideia lá no texto grego, e eu tenho
pela graça de Deus, ministrado aulas em grego. Eu fiz pós-graduação, eu tenho aprendido dia após dia a língua grega, e inclusive ensino no seminário. Uma tradução mais adequada e que faça jus ao texto é literalmente são diferentes línguas étnicas. E vocês vão ver no decorrer da exposição desta doutrina que será explanada, né, aqui, essas nuances, inclusive gramaticais, dentro da língua grega, uma referência ao koiné. Quarto, qualquer experiência emotiva, isso já li. Quinto, dons do Espírito são capacitações comunicadas a crentes pelo Espírito Santo, segundo a sua vontade e segundo a sua utilidade para a realização dos propósitos divinos. À luz das Escrituras Sagradas, digo das Escrituras, e da história do cristianismo, essas capacitações não se restringem ao determinado número de dons, os quais ocorrem de maneiras diversas, de acordo com o plano de Deus para o seu reino aqui na Terra. Não encontramos base bíblica para crer que sejam manifestações do Espírito as ocorrências que alguns grupos têm apresentado como se fossem dons do Espírito Santo. Entendemos que erros de interpretação têm levado tais grupos a valorizar estas manifestações que, erroneamente, atribuem ao Espírito, as quais, todavia, se constituem contrafações dos genuínos dons ocorridos na era apostólica. 6. A ênfase dada à doutrina do Espírito Santo, digo, a doutrina do batismo no Espírito Santo, como sendo uma segunda bênção, tem originado os seguintes abusos que, sinceramente, deploramos. Um, a realização de reuniões em que se notam os mesmos erros próprios de reuniões pentecostais, isto é, a confusão no ambiente, a gritaria, os descontroles físicos, o falar em línguas e outros excessos de emocionalismo. Note que o falar em línguas aqui, o qual está sendo descrito nesse parecer, dentro dessa declaração, são as chamadas línguas estranhas, e não são as línguas de Atos 2 em hipótese alguma. Porque quando a gente verifica o texto, é uma coisa. Quando a gente olha para as pessoas falando nos dias atuais, são coisas bem diferentes que não têm nada a ver. Prosseguindo, no 2, no item, ele fala assim: uma atitude de orgulho espiritual que não quer admitir opiniões opostas e que classifica de carnais e mundanos que não participam das mesmas emoções e experiências. Não é exagero da comissão na época. Quem lidou no meio cristão naquele período sabe muito bem que a situação era tão delicada quando um crente batista, por exemplo, caminhava numa calçada e mais à frente vinha, no sentido contrário, portanto, um crente ou família de pentecostais, era frequente o fato deles mudarem de calçada, porque eles eram altamente espirituais. Você vai dizer, há exceções, claro que há exceções, não estou generalizando. Porque as pessoas que tinham essas experiências, elas se julgavam superiores porque estavam num estado mais elevado. Era algo muito sublime, as quais, algumas poucas, segundo elas, ou se não aquelas, todas elas que não tinham essa mesma experiência, não estavam, vou dizer, digamos assim, em pé de igualdade. E isto se deu. E eles não admitem. Aliás, deixa eu logo de início aqui falar. Certa vez, um irmão um pentecostal, ele tinha toda a convicção, ele falava em línguas estranhas. Eu era seminarista. Ele me procurou, eu não fui na igreja dele, eu não disseminei nenhuma doutrina conforme eu entendo e à luz da Bíblia na igreja dele, por uma questão de ética. Eu não vou ser leviano a esse ponto e antiético. E ele conversou comigo e eu comecei a explicar. Mas primeiro ele começou a dizer assim: por que vocês não creem em línguas? Eu falei assim: eu creio no dom de línguas, mas de acordo com a Bíblia. E ele quis então me ouvir. Ele, uma pessoa muito educada, por sinal, me escutou. E diante da exposição, não estou falando que foi a melhor exposição da minha vida, mas no término da minha exposição, que demorou um pouco, é verdade, mas ele estava realmente interessado, e mesmo ele tendo aquela experiência
com as línguas estranhas, se sentindo bem ao falar, ele depois no final disse assim: agora não sei mais que tipo de línguas ou que línguas eu tenho falado. Porque está bem claro que em Atos 2 foram línguas estrangeiras. E ele viu que a língua que ele falava, a chamada estranha, era estranha ao texto. Mas ele se baseava nesse texto, Atos 2. Ele não ia necessariamente correndo para Corinto tentando justificar uma prática da glossolalia. Pelo contrário, ele se respaldava ali. Ele ensinava com base em Atos 2. E eu fui mais além na época. Eu mostrei que aqueles crentes, aqueles discípulos de Jesus, eles não buscaram o batismo do Espírito Santo. Eles não buscaram falar em línguas. Eles não fizeram nenhum tipo de expediente. Expediente humano, na tentativa de provocar um fenômeno desta natureza. Eles simplesmente receberam da parte de Deus. E o texto é claro. De repente, foi assim, de forma unilateral. Só dependeu unicamente de Deus. E outra coisa, ele também viu que as pessoas não estavam, que nem nas igrejas dele, sempre em movimentação, correndo para lá e para cá, falando palavras incompreensíveis, quando não, chamando as pessoas à frente, e em torno dessas pessoas que eram supostamente candidatos para serem batizados no Espírito Santo, alguém chegava lá e começava a enunciar palavras ininteligíveis, tentando, de uma certa forma, sugestionar a pessoa a repetir algumas palavras não concatenadas. Nada disto, isso não ocorreu no dia de Pentecostes. E ele viu isto. E este foi o relato dele, esse testemunho na parte final. Agora eu preciso saber que tipo de línguas eu tenho falado, porque não confere com aquilo que você acabou de escrever, naturalmente baseado na Bíblia. Salvo engano, eu não estava com a Bíblia em mãos, mas eu pude pontuar texto por texto, fazer um destaques de uma forma bem cuidadosa, contextual. Pois bem, um outro item que a gente observa é o 3, tentativas ostensivas ou veladas de proselitismo entre outras igrejas. Essa prática proselitista é o que a gente chama comumente de pescar em aquário. Meus irmãos, como eu disse no início do vídeo, eu tenho quase 34 anos de vida cristã, isso partindo do dia que eu fui batizado nas águas e que me tornei membro de uma igreja batista. Eu nunca chamei pessoas de outras denominações para frequentar a minha igreja com o intuito de torná-las um crente batista. Pelo contrário, eu tenho amigos, eu tenho irmãos em Cristo, eu tenho pessoas próximas que são parentes, que nunca da minha parte houve essa ação proselitista que a gente chama de pescar no aquário. Eu sempre dizia para essas pessoas: se você está numa Assembleia de Deus, seja um bom assembleano. Se você está na presbiteriana, continue lá, seja um bom cristão presbiteriano. Porque você é um crente em Jesus. Seja um bom metodista, seja um bom cristão anglicano, luterano. Você não precisa vir para a minha igreja. Ao contrário, nunca adentrei as igrejas pentecostais e neopentecostais a convite inúmeras vezes de amigos as quais frequentei, mas nunca comecei a propalar aquilo que eu entendia como certo. Pelo contrário, eu sempre respeitei. Agora, é inadmissível a falta de ética da parte de alguns. Não são todos. Pessoas que às vezes estão em outras denominações e quando chega numa igreja batista ou uma outra de credo,
religioso que seja diferente da sua, começa a disseminar a doutrina da qual é, é da sua dominação. Essa ação não é antiética, não é apenas antiética. É uma ação muito antifraterna. Não tem aquele espírito fraternal. Não deveria ser assim. Quer de forma extensiva ou velada. Da minha parte, nunca darei motivo para alguém dizer que eu estou sendo proselitista, ou seja, pescando no aquário. O 7. Embora devamos tratar com caridade cristã, uma referência ao amor cristão, os pentecostais, não podemos esquecer as diferenças que deles nos separam, consequente da ênfase excessiva dada por esses irmãos em Cristo a manifestações emocionais discrepantes da boa ordem cristã. A gente precisa se colocar naquele momento. É como se a gente precisasse pegar adentrar numa máquina do tempo e voltar para aquela época. Porque, mesmo sendo irmãos em Cristo, a gente não pode jamais esquecer essas diferenças. Eu sei que nos une a Cristo, mas existem coisas que a gente não, vou dizer assim, não admite em hipótese alguma. Quando falo isso, é no tocante à questão doutrinária. Vou dar um exemplo aqui. Nós ensinamos os batistas que a salvação, além de ser pela graça, assim como nossos irmãos pentecostais ensinam, é, nós ensinamos que também é eterna, isto é, para todo sempre. Nós não ensinamos a perda de salvação, mas os pentecostais e os neopentecostais ensinam a possibilidade da perda de salvação. Existem algumas questões que são cruciais e a gente não pode fechar os olhos para isto. Vai haver essa tratativa de amor fraterno? Claro que há. E haverá, como sempre houve, ou deveria haver, caso em algum momento não houve com algumas pessoas. Agora, a gente não pode, vou dizer assim, negociar pontos essenciais doutrinariamente falando. A gente precisa realmente, nos posicionarmos, mesmo estando dentro de uma família maior. E você sabe que dentro de uma família menor, o casal, os cônjuges e os filhos, nem todo mundo pensa, de forma igual. Não há uniformidade, necessariamente. Mas há uma família. Não é quebrar os laços fraternos, deixar de falar, deixar de conviver, de se relacionar. Pelo contrário. Mas a gente não pode esquecer que existem realmente algumas questões que acaba nos separando. Em que sentido? Ora, por mais que não seja dito de uma forma muito atente, mas sim de maneira velada, algumas pessoas pentecostais me consideram como um carnal. Algumas pessoas acham que eu sou, entre aspas, incrédulo. Existem pessoas que acham que eu sou um cristão frio. Por que digo isto? E não é com base no ranço da minha parte, não, porque desde que me converti e me batizei e me tornei membro de uma igreja batista, eu, Gustavo, sempre ouvi, inclusive dos meus amigos, meus colegas de escola, que eu era carnal, que eu era isso, que era aquilo, porque não acreditava nas coisas do Espírito. Eu que não acredito no poder de Deus, no mover do eterno, do divino, etc e tal. Tudo era eu. A amizade não acabou por conta daqueles conceitos que eles tinham a meu respeito. Mas quando a gente vai para a Bíblia, aí eles vão verificar que muitas atribuições
são indevidas, quer a este, quer a outros. Agora, em hipótese alguma, a gente vai deixar de relacionarmos com as pessoas. E não adianta vir aqui dizer, placa de igreja não importa. Como assim não importa? Se não é importante, chegue para o pastor lá da sua congregação, da sua igreja, e fale, pastor, vamos tirar a placa aqui. Não vamos mais colocar o nome de Assembleia de Deus. Vamos arrancar essa placa de igreja presbiteriana. Vamos tirar a placa da igreja metodista. Se cada igreja entender, como se diz no popular, que placa denominacional não tem importância alguma, por que não tira? Retire todas as placas denominacionais. Mas eu digo, a placa denominacional é importante sim, desde que as igrejas daquelas denominações respectivas estejam fundamentadas, porque tem ali no bojo a questão histórica da sua origem, os seus princípios, as suas doutrinas, os seus valores, os seus costumes. Existem costumes que são salutares. Existem outros costumes que não faz mais sentido nos dias atuais, mas não sou eu que vou dizer o que é, o que não é bom para você. Cada pastor vai ver dentro da sua própria realidade quais costumes podem ser mantidos. Havia um costume de separar pessoas na escola bíblica dominical, homens de um lado, mulheres de outro. E certa vez um casal chegou numa igreja batista, ambos eram não crentes, e ele adentrou e ele teve que ficar separado da sua esposa, não pôde acompanhá-la. Era uma escola bíblica dominical, não era uma palestra específica para aquele grupo, que é feminino ou masculino. E ele pensou bem, ele falou assim: "Eu não vou ficar nessa igreja, não, não vou visitar mais vezes, não." Foi a primeira e última vez. Entrou na igreja batista e nunca mais voltou. Mas ele procurou uma igreja metodista. E na igreja metodista, ele não crente, pôde estar acompanhado da sua esposa. E ficou ali, do lado dela, ouvindo os ensinamentos cristãos. E ele veio se tornar membro daquela igreja juntamente com a sua esposa. E é um cristão, um casal de cristão metodista. Então tem costume que, dependendo de cada realidade, do seu tempo, enfim, da sua época, pode ser revisto. Número 8. Estas conclusões estão alicerçadas em monografias firmadas por membros da comissão e que são dadas à publicidade a fim de prover às igrejas de material subsidiário para o estudo da doutrina cristã, da doutrina do Espírito Santo. Lembrando que esse trabalho de monografia, a gente vai fazer inúmeros vídeos lendo cada um deles, tecendo comentários, para que você tenha uma noção. Mas qual foi a recomendação suplementar? Ao encerrar os seus trabalhos, a comissão recomenda o seguinte: foi dirigida às igrejas batistas da Comissão Batista Brasileira naquele período, que as igrejas, orientadas por seus pastores, sejam intransigentes no repúdio ao mundanismo e se esforcem no cultivo de uma vida espiritual intensa, cujos frutos se manifestem na conversão de almas, no gozo cristão e na edificação dos fiéis. Quem é que pode discordar de uma coisa desta? Repudiar o mundanismo, se esforçar para uma vida devocional, espiritual, intensa, produzir frutos que glorifiquem a Deus, que venha redundar em conversões de pessoas para Cristo Jesus, que haja um estado pleno de felicidade entre os cristãos e a edificação da igreja toda. Item 2: que os pastores realizem estudos a respeito da doutrina do Espírito Santo, ministrando o ensino correto das Escrituras sobre o assunto, prevenindo assim igrejas e crentes contra os desvios de doutrinas e de práticas acima referidos. Aí entra a responsabilidade de nós, pastores, de, antes mesmo de realizarmos estudos,
sermos pessoas estudiosas da palavra de Deus, que venham assimilar muito bem o conteúdo doutrinário bíblico teológico, que tenham condições morais, espirituais, intelectuais, esses elementos cognitivos para colocar de forma didática, pedagógica e passar esses ensinamentos para os cristãos das nossas igrejas. É uma competência de cada pastor. Pelo tempo de ministério, eu observo que tem pastores que tocam em alguns assuntos, outros, durante um bom tempo, emudecem, não falam absolutamente nada. A Bíblia diz: prega a palavra. Quando você vai para a Bíblia, tudo que for tema, redenção, glória de Deus, santificação, conversão, é, a morte dos fiéis, a morte do crente, juízo final, anticristo, arrebatamento, qualquer assunto, quer escatológico ou não, pode ser soteriológico, isto é, relativo à salvação, pode ser pneumatológico, relativo à doutrina do Espírito Santo. Tudo tem que ser transmitido de maneira fiel às Escrituras e, sobretudo, com a lealdade à pessoa bendita de Cristo Jesus. Temos ainda que as igrejas e pastores que tenham se afastado das doutrinas batistas e se aproximado de doutrinas pentecostais sejam convidados com todo amor a um reestudo da sua posição à luz do parecer ora apresentado. E caso persistam em manter pontos de vista contrários à posição doutrinária sustentada pela Convenção Batista Brasileira, sintam-se à vontade para uma retirada pacífica e honrosa em benefício da paz na causa de Deus. Tal recomendação se limita àqueles que fazem de suas convicções divergentes motivo de atividade ostensiva, provocando inquietação, confusão e divisão. De trás para frente, a confusão não deve ser feita. A divisão, muito menos. Essa inquietação causada por um ponto de vista, quer de cristãos chamados até então batistas, mas que começam a pensar de uma forma diferente, como os pentecostais, não deve ser provocadas no nosso meio. Se hoje um pastor batista ou um membro de uma igreja batista entende de maneira diferente, deve ter a hombridade de chegar para o seu pastor, quando não para a sua liderança espiritual, e dizer: olha, hoje eu não penso mais como batista. Eu vou para um grupo o qual eu tenho uma certa afinidade, que tem algo em comum nesse quesito doutrinário. Aí a pessoa vai para a Assembleia de Deus, vai para a Presbiteriana, vai para a Metodista, Anglicana, ela vai para qualquer outra denominação e vai debaixo da bênção de Deus. Mas ela não vai causar inquietação, criar uma confusão generalizada em hipótese alguma. E nós temos irmãos que fazem isto, ou que já fizeram isto. E glórias a Deus por isso, pela atitude fraterna. Entenderam que não tinha mais razão de estar numa igreja batista, quer como membro ou ainda no ministério pastoral batista. Agora, nesse período, nós observamos inúmeras perdas patrimoniais. Pessoas que chegaram numa igreja local, já havia o patrimônio, havia aquele corpo doutrinário, a pessoa aceitou estar naquele grupo, fez parte. Depois, passado alguns anos, pensou diferente. E ao invés de sair de uma forma honrosa, acabou fazendo algumas coisas para levar o maior número possível para o seu próprio entendimento. Com isto, aquelas pessoas que permaneceram fiéis, quando não minorias, acabaram perdendo todo o patrimônio. Ora, alguém que entenda
E eu falo como pastor batista. Eu sou pastor batista, como eu disse, há 17 anos. Se eu chegar um dia a uma convicção de que não tenho mais condições de ser pastor batista, nesse quesito doutrinário, o que que eu tenho que fazer? Pescar no aquário? Tentar levar o máximo de pessoas comigo para abrir uma outra igreja? Nada disto. Eu tenho que pedir exoneração do cargo, se eu tiver como presidente da igreja, ou dos cargos que são as quais eu estou exercendo durante aquele período vigente. Eu tenho que pedir o desligamento de rol daquela igreja local, da qual até então eu era membro, e eu posso, a partir daí, de uma forma honrosa, ética, com uma consciência tranquila, ir para um grupo o qual eu tenho afinidade. E submeter-se à liderança espiritual de um outro grupo. Não é porque eu sou pastor batista que eu vou chegar lá e, olha, eu vim para essa denominação porque eu penso agora que nem vocês, pensava diferente até então, mas agora estamos pensando nas mesmas coisas, mas eu vim para cá com uma condição, eu quero um ministério. Eu sou pastor, eu não abro mão de ser pastor. Pelo contrário, é submeter-se à questão da liderança daquela igreja. É acatar, não é causar uma balbúrdia, uma confusão, não é impor as suas vontades. E eu jamais posso entrar numa igreja e depois sair dela e as pessoas que pensam diferente de mim que têm que ir para outras igrejas e ficar sem patrimônio. Não pode, não posso fazer isto. Não é honroso, não é cristão, não é uma ação fraterna. Esta é a verdade. Agora, a saída de um grupo que é local ou denominacional tem que ser de forma pacífica, honrosa, em benefício da causa de quem? Da causa de Deus. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus.